A gente mostra agora como deve ser feito o controle de ervas daninhas em lavouras. Veja o que o especialista fala. As lavouras de grão sofrem uma competição que começa lá embaixo, escondida no solo. Mas quando aparece, é dor de cabeça. As ervas daninhas acabam criando uma mato-competição, pegando os nutrientes e a água, que seria para a planta crescer e produzir. A Adamar, pensando em resolver esse problema, colocou no mercado um herbicida, que auxilia no controle das ervas daninhas. O que a Adamar traz de produto para o controle de ervas daninhas em lavouras de grãos, como essa daqui que a gente está de milho? Cadu, a Adamar trouxe uma novidade, né, para o nosso portfólio, que é o arado. O arado é o herbicida que adianta. O arado ele traz um propósito principalmente para a cultura da soja, né, de adiantar o plantio. Diferentemente dos concorrentes de mercado, que você tem que respeitar um intervalo para realizar o plantio, o arado você pode aplicar ele e 24 horas depois realizar o plantio. Tá? O que o agricultor ganha com o arado? Ele ganha velocidade de plantio. Numa segunda safra, por exemplo, numa área de milho, né? Ele ganha e antecipa aí em torno de 10 dias na sua safrinha. Isso representa o quê? Possibilidade de mais chuvas, né? Então, de ter um aumento de produtividade. E além disso, o arado tem um excelente controle nas ervas daninhas resistentes, principalmente capim amargoso, pé de galinha, tem um bom controle de buva, trapoeraba, então um complexo de plantas daninhas envolvendo folhas estreitas e folhas largas. E o resultado do produto é realmente impressionante. E no caso a gente está vendo aqui essa lavoura, onde foi até difícil da gente gravar, né? Porque são poucas que tem aqui nesse local, né? Justamente, Cadu, a gente olhou observando a área aqui, a única erva daninha que a gente está encontrando aqui é principalmente a buva, né? Que já faz um tempo que aplicou e ela teve um rebrote, ela teve uma semente que nasceu de novo, né? Mas a gente vê que o resultado do produto é fantástico. Se o produtor não fizer um controle com esse produto da Adamar, o que pode acarretar aí? Cadu, a mato-competição, que é um fator que vai diminuir a produtividade, principalmente pensando em capim amargoso, né? As cordas de viola na cultura do milho. Então, se ele vai ter uma diminuição da produtividade. A Adamar sempre prega que a dessecação é um momento que a gente não pode errar. Tem que ter um bom controle dessas ervas daninhas. Quase não dá para ver as ervas daninhas nessa área onde houve a aplicação. E nesta propriedade de Eloy Mendes, a gente consegue mostrar para você, produtor, a diferença entre uma área onde não foi utilizado o arado e a outra onde o produtor utilizou esse produto revolucionário da Adamar, o arado. Aqui vocês podem ver, ó, que nesta área o produtor ele teve que revolver o solo para retirar as ervas daninhas. Já aqui neste outro local, nesta área de 35 hectares, o produtor ele utilizou 1 litro de arado, juntamente com glifosato, por hectare. E o resultado é esse que a gente está conseguindo ver aqui. A olho nu, você vê que não tem quase nenhuma erva daninha. E outra coisa, a matéria orgânica permaneceu nessa área e vai ajudar na próxima safra. Ô Diego, explica pra gente por que o produtor aqui dessa fazenda de Eloy Mendes optou em fazer esse controle. Ele optou porque é o seguinte, aqui era uma área de abertura, então a gente plantou um milho aqui, ele colheu bem tarde. Como já estava tarde para ele fazer uma planta de inverno de cobertura, a gente optou por fazer o arado, porque tinha muitas plantas daninhas de difícil controle, trapoeraba, corda de viola, milho tiguera, porque como é uma área de abertura, o terreno muito irregular, a máquina derrubou muito milho, teve muito rebrote desse milho. E o arado, ele tem os dois princípios ativos num produto só, ele pega tanto os capim amargoso, o milho tiguera, como as buvas, a corda de viola. E quando a gente tem esse tipo de problema com essas duas plantas numa área só, geralmente tem um antagonismo dos produtos. Então ele teria que fazer 2 dessecações, uma para folha larga e uma para folha estreita. E o arado a gente conseguiu fazer esse controle numa aplicação só
e deixar uma área bem limpinha para ele poder trabalhar agora no verão. Ainda de acordo com o Diego, após a aplicação, a área ficará um bom tempo sem a necessidade de fazer a retirada de novas ervas daninhas. O arado vai manter a propriedade dele aqui, a lavoura dele, por quanto tempo? Ele vai ter tranquilidade na hora de plantar, na hora de colher? Ele vai ter que fazer mais uma dessecação antes de plantar, porque a gente foi feita aqui no final de maio. Mas a gente pode observar que ela manteve aí uns 4 meses limpo, e agora está começando a rebrotar umas buvas. Então o produto dá um intervalo bem grande no limpo. Dá tranquilidade então para o produtor não ficar toda hora tendo que mexer com o solo. Porque se ele tivesse aqui, não tivesse feito nada, deixado no pousio, a gente ia ter uma infestação grande de planta daninha aqui.